Hoje vamos falar sobre autismo sindrômico. O autismo é uma condição de origem multifatorial, ou seja, é resultado de fatores genéticos, hereditários ou não, e fatores ambientais, né? Mas tem uma porcentagem, cerca de 20% dos casos, é conhecida como autismo sindrômico e ocorre quando há uma relação entre autismo e certas doenças genéticas. São doenças monogênicas, ou seja, causadas por conta de uma mutação que ocorre no DNA de um único gene. Então, são síndromes conhecidas, né, onde a genética é conhecida. As mais comuns são a síndrome de X frágil, que é bastante conhecida, e a esclerose tuberosa. Além disso, há outras doenças monogênicas, né, que possuem uma frequência alta de autismo. Então, nessa lista incluem a síndrome de Angelman, a síndrome de Rett, síndrome de Phelan-McDermid, a síndrome de Timothy, entre outras condições menos comuns. Nós sabemos que o autismo ele tende a ocorrer com maior frequência em pessoas que têm uma dessas síndromes. Dessa forma, compreender, né, o componente genético de cada caso pode trazer informações sobre o prognóstico, sobre a conduta médica, né, um tratamento cada vez mais personalizado e o aconselhamento genético para os familiares que pretendem ter mais filhos. Tá? Então, eu vou detalhar aqui algumas síndromes que são relacionadas ao autismo. A síndrome de X frágil. Bom, ela é uma síndrome causada por mutações no gene FMR1. É uma condição genética hereditária que faz com que as crianças apresentem atrasos no desenvolvimento da fala e da linguagem, né? A maioria dessas pessoas apresentam deficiência intelectual, que varia de leve a moderada. Alguns apresentam ansiedade em excesso e comportamentos hiperativos. Então, estima-se que 1/3 dos indivíduos com síndrome de X frágil também tenham características do transtorno do espectro do autismo. Outra síndrome é a esclerose tuberosa, que ocorre devido a mutações nos genes TSC1 e TSC2. A pessoa com esclerose tuberosa, ela normalmente apresenta epilepsia, retardo mental, deficiência intelectual, anormalidades na pele, que são conhecidos como os adenomas sebáceos, né? E o autismo, ele é muito mais comum em pessoas com essa síndrome. Aproximadamente 60% das pessoas com esclerose tuberosas estão dentro do espectro do autismo também. Outra síndrome é a síndrome de Angelman, que é uma síndrome genética causada por alterações no gene chamado UBE3A. Essa síndrome ela afeta principalmente o sistema nervoso. Por isso, as pessoas que apresentam essa síndrome, elas possuem atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, comprometimento da fala e linguagem, problemas com movimento e equilíbrio também pode estar presente nessas pessoas. Alguns podem ter crises recorrentes de epilepsia, né? Além desses sintomas, os pacientes também podem apresentar hiperatividade, estereotipias, impulsividade, né, que são fenótipos relacionados ao autismo. Outra síndrome relacionada ao autismo é a síndrome de Rett. Inclusive, até o DSM-4 ela estava dentro do guarda-chuva do TEA, né, no DSM-5 ela foi retirada. A síndrome de Rett é uma síndrome que afeta o desenvolvimento neurológico. Ela é considerada relativamente rara e ela afeta mais meninas do que meninos. A prevalência é de aproximadamente 1 a cada 10 mil pessoas do sexo feminino. E ela ocorre devido a mutações no gene MECP2, que é um gene localizado no cromossomo X. Os pacientes apresentam hipotonia, perda das habilidades motoras finas, alterações no processo de comunicação e socialização, apresentam movimentos estereotipados das mãos, principalmente, podem apresentar distúrbio do sono, entre outros quadros clínicos, né? E como eu disse anteriormente, a síndrome de Rett ela foi excluída do DSM na versão 5, né? Por quê? Porque nós consideramos que é uma síndrome única e distinta do autismo. Outra síndrome relacionada ao autismo é a CDKL5. É uma síndrome bastante rara, causada pela mutação nesse gene, CDKL5. Antes ela era incluída como uma forma atípica da síndrome de Rett, né? Hoje já não mais, ela é uma síndrome distinta. Os pacientes afetados por essa síndrome, eles apresentam características clínicas relacionadas à síndrome de Rett, incluindo comprometimento motor, deficiência intelectual, déficits visuais, epilepsia e autismo. Mas, devido às crises convulsivas, que não são encontradas em pessoas com síndrome de Rett, a CDL5 ela foi considerada uma síndrome distinta e não mais uma variante da síndrome de Rett.
Outra síndrome relacionada ao autismo é a síndrome de Phelan-McDermid. Pacientes com essa síndrome apresentam mutação do tipo deleção no gene SHANK3, que é um gene bastante conhecido. É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E os indivíduos afetados, eles manifestam características do autismo. Em torno de 80% dos indivíduos com essa síndrome apresentam essas características. Apresentam também dificuldade intelectual, fala atrasado ou ausente e hipotonia. Alguns estudos mostraram que quanto maior for essa deleção, né, essa mutação no gene SHANK3, mais aparentes são as características dismórficas e os prejuízos relacionados ao autismo. Outra síndrome relacionada ao autismo é a síndrome de Timothy. É uma síndrome rara, causada por mutações no gene CAV1.2. Os indivíduos apresentam características de autismo, apresentam diferentes problemas cardíacos, apresentam sindactília, que é a união entre 2 ou mais dedos das mãos ou dos pés, tem características faciais dismórficas, apresentam uma imunodeficiência e disfunções neurológicas, né? A síndrome de Timothy, ela compartilha algumas das características do autismo, como déficits em habilidades de comunicação e socialização e no desenvolvimento de linguagem e fala, deficiência intelectual, convulsões e outras características comuns em pessoas com autismo. Bom, então essas síndromes que eu mencionei aqui são as principais síndromes relacionadas ao autismo, né? Mas o autismo também é mais frequente em outras síndromes também, como por exemplo, pacientes com síndrome de Down têm maiores chances de apresentar o autismo. Todas essas síndromes, elas podem ser diagnosticadas através de exames genéticos, tá? Pelo fato de conhecermos a genética, né? Nós sabemos exatamente qual gene está relacionado e por isso ela é caracterizada como uma síndrome. Então, os exames genéticos podem diagnosticar ou descartar essas síndromes. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, pessoas que apresentam essas síndromes têm mais chances de apresentar o autismo também. Mas é importante salientar que o acompanhamento médico é a única maneira de indicar a existência dessa relação, né, de patologias associadas. Como eu disse anteriormente, não é 100% dos casos que vai apresentar autismo, tá? Esses indivíduos, eles têm mais chance de apresentar autismo. Então, os pais, eles devem ficar atentos aos sinais, buscar ajuda especializada, né, realizar o tratamento e as intervenções adequadas para diminuir os sintomas e proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer um pouquinho sobre essas síndromes que são relacionadas ao autismo, que na literatura vocês podem encontrar como autismo sindrômico, né? Então é importante conhecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!